Ou o time era melhor, ou a gente aguentava mais, o coração não aguentava mais, né? E a gente vai ficando velho também, a gente começa a ter restrições alimentares. A gente vai descobrindo que não é tudo que a gente pode comer. De repente tem uma festinha à noite, você pega aquele salgadinho frito, quente, à noite. Se você é novo, você não vai entender do que eu estou falando. Fica tranquilo, você não vai sofrer nada. Mas quem passa de uma certa idade, 3 da manhã, você levanta da cama, é azia, é queimação, é má indigestão. Nossa, assim, a gente tem que fazer algumas escolhas na vida, né? Será que vale a pena comer aquilo ali mesmo? Se for muito bom, você fala, acho que eu vou comer mesmo sabendo que eu vou ter consequências depois. Aí quando não vale tão a pena, aquele salgadinho meia boca, eles falam, não, já não vale a pena essa fritura, deixa quieto, né, eu não vou passar por isso. E aí a gente começa a selecionar os alimentos que a gente come, porque realmente tem coisas que vão fazer mal para a gente. Mas selecionar o que a gente come, embora possa fazer bem para o nosso corpo, não muda nada na nossa vida espiritual. Talvez, para alguns aqui, e como eu tenho que fazer, talvez você tenha que selecionar alguns alimentos para comer e outros não. Talvez se você não faça, era bom começar a fazer. Alguns, por exemplo, parar de tomar um pouco de refrigerante, chocolate, comer um pouco mais equilibrado. Os médicos agradecem, né? E o seu coração também. Talvez outros comer um pouco mais, né? Alguns não gostam tanto assim de comer e deixa para lá. Mas, mais uma vez, essas mudanças são necessárias, sim, para as nossas vidas. Não pense você que o cristianismo, ele é um cristianismo que não tem nada de relação, nada que ver com o nosso corpo. Cristo veio também para transformar hábitos, e estes hábitos mudam diretamente mesmo o nosso bem-estar, o nosso corpo. A gente deve fazer isso. Há pecados como gula e tantos outros que afetam o nosso bem-estar e nós devemos exercer o domínio próprio. Mas, mais uma vez, o que Jesus vai mostrar nessa próxima passagem, nesse próximo trecho de Marcos, é que, embora possamos fazer algumas concessões, ainda assim, nada do que você faça no que se refere a uma dieta alimentícia, uma restrição alimentar, tem alguma relação com a transformação interna que o reino de Deus se propõe a fazer. Dá uma olhada em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7, nós vamos ver a partir do versículo 14. Marcos capítulo 7, a partir do versículo 14. Jesus Cristo está num embate aqui com os fariseus. O Vi pregou semana passada, do versículo 1 até o versículo 13. Jesus combatendo os fariseus. E o que Jesus mostrou, de fato, na mensagem passada, é que não há nada aqui externo assim, ao homem, como uma lavagem de mão, por exemplo, nada que você faça externamente que tenha relação com a sua pureza interna, com a sua espiritualidade. E agora, o que Jesus vai mostrar nessa passagem é que também não há nada que entra no corpo da pessoa que tem relação com a sua purificação interna. Se Jesus estava rebatendo uma acusação dos fariseus nos versículos 1 a 13, agora ele vai propositadamente chamar a multidão para perto de si, para, aproveitando essa situação, passar um ensino, passar sobre valores a respeito do reino de Deus, a real compreensão desta nova etapa que Jesus veio inaugurar, o reino de Deus agora inaugurado, presente neste mundo por meio de Jesus Cristo. E quando a gente olha então no versículo 14, o texto diz assim, eu vou ler os versículos e explicando, a gente vai ler até o final do capítulo, não, até o versículo 23, desculpa, até o versículo 23. Versículo 14 diz assim, Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse,
ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, esse é o primeiro trecho assim da nossa mensagem, que é um ensino mais proverbial, é um ensino de parábola ou de provérbio. O que é isso? É aquele ensino curto. Jesus não precisa dar um discurso longo, como a gente encontra em outras vezes ele fazendo isso. Ele quer simplesmente chamar a multidão e passar uma verdade máxima. Aquela frase tipo para-choque de caminhão, rápida, mas que a pessoa guarda com ela. Muito mais, às vezes, do que uma palavra longa de uns 45 minutos, como às vezes vocês têm aqui, que você sai daqui talvez lembrando de uma coisa ou outra. Estes provérbios, né, essas parábolas, provérbios nada mais é do que uma parábola comprimida numa verdade curta, uma máxima curta, elas são muito úteis para memorizarmos. Talvez você já tenha feito aqui e memorizado alguns provérbios que se encontram na Bíblia. A gente vira e mexe lembra de Provérbios fala assim, Provérbios fala isso, Provérbios, porque são versículos curtos, fáceis de decorar, fáceis de memorizar. E em hebraico é mais fácil ainda porque tem uma rima, então fica mais fácil para aqueles que sabem hebraico, obviamente, né? Para o restante, português é um pouco mais fácil. Mas é uma poesia rítmica, ainda que facilita mais ainda a memorização. Agora veja então como Jesus, pela primeira vez no Evangelho de Marcos, não vai esperar a multidão se aglomerar até ele. Até então, Jesus estava querendo ficar sós por diversos momentos, lembra? E a multidão sempre próximo dele. Mas Jesus já denunciou o que essa multidão queria. Essa multidão, na verdade, estava atrás de pão, multiplicação de pães. Sempre quando a multidão chega perto de Jesus, o que a multidão quer é cura, milagre, alimentos. É isso que a multidão está buscando. Mas quando Jesus vai ensinar algo, ele precisa chamar a multidão para próximo dele. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si. Isso porque, obviamente, depois de 2000 anos, as pessoas continuam sendo as mesmas. Se você promete um pouco de pão, ou promete uma cura e um milagre, não precisa chamar muita gente, não. As pessoas vão. Agora, se há um ensino da palavra, às vezes nem chamando as pessoas de fato vão, nem anunciando as pessoas vão. Geralmente, quando está frio, é porque está muito frio. Quando está um calor igual esse, é porque está muito calor. Quando está cansado, é porque está muito cansado. Quando você está sem estar cansado, você aproveitou o dia para fazer tantas outras coisas e no fim, poxa, não deu para ver. Mesmo chamando ainda, a pessoa não vem. Mas, sempre que há pão, cura, milagre, não precisa chamar a multidão está aí. Então, na hora do ensino, Jesus sabe que precisa agora chamar as multidões. E essa multidão não estava realmente interessado, muitas vezes, no ensino, estava mais interessado nestas benesses que o reino de Deus poderia também oferecer, mas que não eram o cerne, de fato, do que Jesus veio ensinar. Não veio multiplicar pão, simplesmente. Veio passar algo realmente maior do que isso. Então, Jesus chama a multidão para junto de si e dá esta máxima, este provérbio: ouçam-me todos e entendam isso. Presta atenção nessa expressão de Jesus, porque o texto, de fato, vai mostrar, mais uma vez para a gente, esta dificuldade dos discípulos de ouvirem e entenderem. E isso é o que diferencia, de fato, alguém que tem o Espírito Santo e alguém que não tem o Espírito Santo. Muitas pessoas ouvem. Jesus não está dizendo simplesmente ouçam o que eu tenho para dizer. Ouçam e entendam. Façam que isso faça sentido de fato para você. Garanta que você está assimilando este conteúdo. Não é simplesmente ouvir, mas é um ouvir e entender. A gente vai ver que os discípulos ouviram também, mas eles não entenderam nada. Tanto é que eles precisam perguntar para Jesus. O que para a gente, lendo, talvez seja algo tão óbvio, para os discípulos ainda assim era uma dificuldade. E a gente vai ver o porquê. Não julguem os discípulos precipitadamente. A gente vai ver o porquê.
Então Jesus diz, ouçam-me todos e entendam isto, não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Que, aliás, é uma característica mesmo de parábola, uma característica de ensinos proverbiais. Se você lembrar, essa expressão já apareceu 2 vezes aqui em Marcos, lá no capítulo 4, no versículo 9, né, a parábola do semeador. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E depois na parábola da candeia, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, no versículo 23 do capítulo 4. Então é muito comum em parábolas esta expressão. Se você tem ouvidos para ouvir, ouça. O que pode parecer algo muito óbvio, né? Para que serve o ouvido, se não para ouvir? Mas muita gente tem ouvido e não ouve. É o famoso escuta, mas não ouve. Ou ouve, mas não escuta. Eu nunca lembro qual que é o certo e se há diferença técnica mesmo. Mas a pessoa diz assim, ó, a pessoa está até te ouvindo. Até te ouvindo. Mas na verdade não está ouvindo mesmo. É como aqueles que estão vendo, mas não estão vendo. Aquele professor aqui sabe, né? Se você dá aula para alguém, você sabe disso. Às vezes você está dando aula para alguém, a pessoa está te olhando. Ela está te olhando. Isso acontece na pregação também. Ela está te olhando. Mas se você sair da frente dela, ela continua olhando para onde ela estava. Ela não estava te olhando, ela estava assim, viajando na sua direção. É isso, não é só olhar, é realmente prestar atenção, não é só ouvir, é garantir que você está dando atenção para aquele ensino. Agora veja, um ensino tão curto assim, por que dá tanta atenção para um ensino curto, uma máxima tão sucinta assim? Porque, de fato, isso talvez seja uma das grandes transformações que um judeu precisava entender naquela época. Lembra, nós estamos falando aqui de uma multidão composta basicamente por judeus, e nós estamos falando de 12 discípulos que caminhavam com Cristo e mais outros que eram judeus. E o judeu aprendeu lá no Antigo Testamento que, de fato, havia muitos rituais externos, alimentos que ele não podia comer, uma dieta muito específica, porque se ele comesse uma pururuca, por exemplo, isso poderia torná-lo impuro. Ele não poderia comer alimentos com sangue, ele não poderia, capata tinha que ser lá fendida, não podia comer carne de porco, ele não podia, ele tinha uma restrição alimentar muito grande lá no Antigo Testamento. Então é um judeu que ainda está com dificuldade de virar a chave daquilo que Jesus Cristo veio de fato ensinar. Obviamente, tudo aquilo no Antigo Testamento não contrasta com o que Jesus está ensinando, mas tudo aquilo aponta para o que Jesus está ensinando. Tudo aquilo é transitório e momentâneo, enquanto o povo precisava ainda de sinais visíveis, de ensinos claros, até chegar de fato o ensino verdadeiro. A gente faz isso com crianças. Quando a gente vai ensinar na salinha, aliás, o Vinícius esses dias deu aula para as crianças, Vinícius Alves, o Lucas está dando aula hoje, eu quero incentivar os homens aqui, se vocês querem participar também. Gira e mexe, as pessoas falam assim, as professoras, como um costume, mas saibam que homem também pode dar aula para as crianças. Então, se você é um homem ou um casal e deseja ajudar, por favor, procurem aí as líderes do Ministério Infantil, a Ana, a Malu, o pessoal que está aí cuidando do Ministério Infantil, e se voluntarie, você vai ter uma boa experiência de ensino ali com as crianças. Mas, geralmente, quando a gente vai lá para as crianças, o que a gente precisa usar? A gente precisa usar, se você é antigo, né, flanelógrafo. Tem gente que não lembra, você não sabe o que é isso. Mas a gente usa, sabe, coisas visuais. Porque criança precisa disso. Ainda é muito imatura, ela gosta disso, assim. Agora, a criança vai crescendo, vai ficando madura, chega com 8 anos, né, Elis já está participando, já não precisa mais dessas coisas. Essas coisas agora é de criancinha, né? Ela já está assim, mais, começa a amadurecer. Imagina se eu chegar para vocês aqui e falar assim, gente, eu trouxe 2 amiguinhos meus, e aí eu trago um fantoche para vocês, e começo a fazer, eu sei que tem adulto que gosta, né, ia ficar tudo assim, mas fica esquisito. Então, o povo no Antigo Testamento ainda precisava, era um povo em formação, precisava de muitas coisas visuais para entender princípios que eram abstratos demais.
O povo precisava destes sinais, precisava de coisas assim, do dia a dia realmente. Agora, quando Jesus vem, já é um povo agora amadurecido, é a igreja que tem agora o Espírito Santo. E Jesus está mostrando não uma divergência com o Antigo Testamento, mas algo para o qual o Antigo Testamento aponta. Jesus está falando, sabe aqueles rituais, tudo aquilo que vocês faziam, aquilo foi importante no momento da história, mas agora há um novo momento da história. Agora, não há nada fora do homem que, entrando nele, possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu já falei para vocês que Marcos mostra um progresso na compreensão dos discípulos. O versículo 17 diz assim: depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Sabe? Ouçam e entendam. Os discípulos ouviram, mas não entenderam nada. O que Jesus está falando? Esse negócio de o que entra não contamina, o que sai contamina? Como assim? Porque a gente aprendeu na lei lá, judaica, que o que entra contamina a pessoa, torna impuro. Ela não pode participar mais das cerimônias, ela não pode entrar no santuário, ela não pode participar das festas, ela tem que ficar um tempo reclusa, se purificando, porque simplesmente ela tocou em alguma coisa, ou ela comeu um alimento que ela não podia comer, alguma coisa que tornou ela impura. O que Jesus está dizendo agora? Eles ainda não estavam entendendo. Mais para frente a gente vai ver no Evangelho de Marcos, quando a gente chegar no capítulo 8, lá no versículo 17, desculpa, versículo 18, Jesus fala assim para os discípulos: vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Veja, esses discípulos ainda estão assim, poxa, a gente já está 8 capítulos juntos, já era para vocês entenderem mais as coisas. E eles estavam com dificuldade realmente de entender, e um dos propósitos de Marcos é esse, né? Mostrar como os discípulos estavam num processo de entender as coisas de fato, o que nos dá um certo alívio. Não sei quanto tempo você tem de caminhada cristã, mas eu me converti aos 11 anos, e não vou dizer quanto tempo eu tenho de caminhada, faz as contas aí, quem sabe a minha idade, né? E tem coisas que a gente aprende agora, tem coisas que a gente lê agora e fala, poxa, faz sentido agora, por que eu nunca tinha entendido desta maneira? E quando a gente olha esse progresso dos discípulos, a gente fica tranquilo de entender que ainda assim nós estamos aprendendo e vamos ser surpreendidos muitas vezes, porque a palavra de Deus é viva e fala conosco cada dia. Então os discípulos perguntam, e essa explicação dessa parábola, o que significa isso? O que o Senhor está querendo dizer com isso? Jesus vem no versículo 18 e diz: será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Imagina os discípulos com vergonha, né? Não foi eu que perguntei, não, foi Pedro, né? Fala, sabe, todo mundo está com dúvida, mas assim, não, eu não perguntei nada. Ou aquele aluno que fala assim, né, professor, vai que alguém aqui não entendeu? Tipo, eu entendo, mas vai que alguém não entendeu, pode ser a dúvida de alguém, eu vou perguntar então. Ficou tudo meio assim, encabulado. Poxa, vocês não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Há um trocadilho de palavras aqui, porque a palavra coração é a palavra cardia, a gente está acostumado com ela, mas a palavra estômago é a palavra koilia. Jesus está dizendo, o que entra em alguém não tem a capacidade de atingir o coração, de fato. E obviamente não é um órgão, porque você comer muita gordura atinge o seu coração, né? Cuidado com isso. Mas o que você come não tem poder de tornar impuro aquele órgão, de fato, né? O cerne da questão ali, de trazer problemas para a sua vida espiritual. Agora, o que sai, sim, o que sai do homem tem como contaminar o seu coração. Aquilo que entra, Jesus vai usar um argumento muito biológico aqui.
Você come alguma coisa, bebe alguma coisa, passou um tempo, o que vai acontecer? Você elimina isso. Veja que é um argumento muito biológico, dizendo assim, é simplesmente um alimento, você come. Pode ser que uma carne de porco demore mais a digestão do que uma dieta mais restrita de carne, mas mais cedo ou mais tarde vai sair. Fiquem tranquilos, uma hora tem que sair, vai ser eliminado. Não há a possibilidade desta contaminação, ou muito menos de um alimento ou de uma bebida, a trazer estes problemas para o corpo. É por isso que no final do versículo diz assim, ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E é bom que a gente entenda isso realmente. Aliás, é bom entender isso no todo. Porque esta frase deve ser entendida não como uma carta branca para você fazer o que quiser e agir como quiser nesta vida. Porque esta frase não pode ser tirada de todo o ensinamento bíblico. Sabe? Como se você só escolhesse este versículo. Pronto, Jesus declarou puro todos os alimentos, não há nada que entre. Pronto, eu escolho isso como um guia para a minha vida. Então isso tem que ser compreendido à luz de todas as Escrituras, e eu gostaria de fazer esse parênteses necessário para a nossa reflexão. Então a primeira verdade que nós temos nas Escrituras é, sim, de fato, isso que Jesus está dizendo. Não há nada que você coma ou beba que possa te tornar impuro. Nada. Ok? Nada. Nada. Nem daquilo que você está pensando. Nada. Nada que você coma ou beba, Jesus está dizendo, pode te tornar impuro. Isso significa que tudo está liberado? Não. A Bíblia vai mostrar, por exemplo, que bebida alcoólica não é pecado. Eu não vou falar isso agora aqui, mas enfim. Além deste versículo, há vários e vários outros da Bíblia. Isso quer dizer que você pode fazer o que quiser com a sua vida em relação à bebida alcoólica? Não. A Bíblia vai condenar pelo menos a embriaguez, o vício e o mau testemunho. Então isso não dá uma carta branca para você de dizer assim, poxa, eu posso fazer agora o que eu quiser, vou ficar postando fotos na internet com a minha taça aqui, dizendo assim, eu sou um cristão livre e eu não devo nada a ninguém, cada um cuida de sua vida. Cuidado, nós somos chamados para ser sal nessa terra, luz do mundo. Cuidado com aquilo que você faz. Quer dizer que é pecado beber? Não, mas cuidado com a vida que você leva. Tá? Cuidado. Nós somos salvos para impactar e testemunhar para este mundo, para outros crentes. Talvez você possa estar fazendo isso e algum cristão imaturo, fraco na fé, sem entendimento, possa olhar para isso e se escandalizar. Desnecessariamente. Talvez a gente leve alguém a cair, a pecar por causa de atitudes impensadas desse jeito. Mais uma vez, é pecado? Não, Jesus declarou puro todos os alimentos. Isso significa que você pode fazer o que você quiser? Não. Então, cuidado. É a mesma coisa com os alimentos. A gente pode comer de tudo, realmente. De tudo. Mas isso não significa que há uma carta branca ou uma carta verde, né? Depende da churrascaria ou da pizzaria que você vai, para deixar sempre no verde até você passar mal. Gula continua sendo um pecado. Veja que a comida, todos os alimentos são puros. Nós podemos comer todas as coisas. Mas isso, mais uma vez, não é uma carta branca para você fazer o que você quiser com comida. Além disso, a gente poderia falar, por exemplo, de desperdício, de mau uso, de tantas outras coisas que deveríamos ter mais temor e sabedoria na nossa utilização da comida. Talvez gastos desenfreados, talvez você goste de gastar mais do que tem, indo, por exemplo, em restaurantes que você não poderia ir. Talvez você goste de frequentar lugares para tirar aquela foto e colocar no Instagram. Eu tinha um amigo que ia acho que era no Muscake, né? Pediu um copo d'água só. Pelo menos ele era sincero. Ele falou, eu não podia pedir nada lá, mas eu pedi um copo d'água, falando só para dizer que eu estava no Muscake, né? Mas tem muitos que vão assim em lugares caros sem poder
Veja, não é pecado esse tipo de comida. Comer uma comida cara não é pecado, tá? Mas cuidado, cuidado, se isso não pode estragar toda a sua vida financeira. Então, mais uma vez, esta expressão, Jesus declarou puros todos os alimentos, deve ser entendida à luz de todo esse ensinamento bíblico, de todas essas ressalvas que a Bíblia faz. Tá? Beber um vinho, alguma coisa assim, continua não sendo pecado. Comer qualquer tipo de alimento, continua sendo... A Bíblia não proíbe estas coisas. Mas, cuidado com o jeito que você lida com estas questões. Nós não podemos esquecer, além disso, que há um fator cultural envolvido aí. Por exemplo, se você for na Alemanha, e eu digo isso porque eu tenho amigos alemães que contaram isso para mim, você pode ir na casa de um líder de uma igreja ou de qualquer membro de uma igreja e pode ficar tranquilo que não vai faltar uma garrafa de cerveja na mesa. É cultural. Se você não servir isso, é um estranho. É tipo a Coca-Cola aqui no Brasil, ou o suco de laranja. Você vai comer na casa de alguém, você quase sabe que ou vai ter um suco de laranja ou uma Coca. Lá você sabe que vai ter uma cerveja. Eu imagino que 90% dos crentes aqui no Brasil, se você chegar e ele te servir uma cerveja... O que é isso? Como assim? Isso é cultural. Conheço um grande amigo meu, lá de Vitória, no Espírito Santo, falou que foi num congresso de igrejas lá da Igreja dos Irmãos, congresso das Igrejas dos Irmãos de fala portuguesa, e esse congresso foi em Portugal, e ele foi representar o Brasil, ele foi para esse congresso. Terminou o congresso, tinha lá umas 600, 700 pessoas, ele falou, a igreja tinha um salão embaixo, assim, grande, grande, grande. Ele falou, em toda a mesa tinha uma garrafa de vinho. Mas ele está falando de Portugal. É a coisa mais normal do mundo. Mas ainda não é no Brasil. No Brasil, há muitos lugares que existem, de fato, este tabu. Mais uma vez, é pecado? Não, mas cuidado. Cuidado com o uso que você faz dessa liberdade cristã. Lembra que Paulo vai dizer lá em Gálatas que a liberdade cristã não deve virar uma libertinagem. A liberdade cristã é nos dada para que possamos amar o próximo. E não dizer assim, eu sou livre, faço o que eu quiser com a minha vida. Você não entendeu o cristianismo você falar isso. Continua não sendo pecado. Mas nós temos uma grande responsabilidade diante disso. O que, para mim, torna o cristianismo neotestamentário, vamos assim dizer, né, o ensino de Jesus Cristo, até mais difícil. Até mais profundo e complexo. Porque lida com questões do coração e não meramente externo. Se eu chegasse para você e dissesse assim, olha aqui, você não pode comer esse alimento. E pronto. Se você fizer isso, você está puro, purificado. Bom, você ia numa churrascaria, você falasse assim, ok, esse eu não posso, tudo isso eu posso? Vamos lá. E acabou. É algo automático. Você não lida muito com as questões do coração. Agora, se eu disser para vocês, falar assim, o que eu posso comer? Você pode comer de tudo, mas com sabedoria, sabendo os seus limites. Veja, é nos dado uma responsabilidade muito maior. Se eu disser para você assim, você não pode beber esse tipo de bebida aqui, ok, é só eu não beber. E todo o restante está tranquilo. Tem gente que toma 2 litros de coca todo dia. E acha que não é viciado. Porque o vício é só bebida alcoólica. Pois, espera aí. Isso são aquelas regras. Tipo, isso não pode. Então o que pode, eu posso fazer o que eu quiser. Porque são regras que parece que facilitam aparentemente. Quando, na verdade, o que Cristo está mostrando aqui é o trabalho no coração. Então você tem que ter sabedoria na bebida da sua Coca-Cola, tal como na bebida alcoólica. Tal como no café. Tal como... Você mexe em terreno perigoso, né? Quando você fala algumas coisas assim, eu sei disso. A gente cutuca terrenos perigosos. Mas qualquer tipo de coisa. Lembra que Paulo fala, não vou deixar que nada me domine. Então isso, de fato, torna o cristianismo mais difícil de ser vivido. Porque não é uma regra que vai simplesmente dizer o que você pode e o que você não pode. É uma reflexão, uma análise do seu coração diante daquilo, e você, talvez no momento, dizer, hoje não é bom, aqui não é propício, diante de alguém assim é melhor não.
Agora eu estou em casa, talvez sim. Sabe, aquela refletir, de fato, pensar e não fazer as coisas automáticas. E é isso que Jesus está mostrando para a gente. Ok, versículo 20. E continuou. O que sai do homem é que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vem. Agora segura, porque vem de uma daquelas listas, toda a lista de pecado do Novo Testamento dá náuseas de ler, né? Assim, não são boas de ler. Então vem uma delas. É do interior do coração do homem que vem. Aí Jesus começa. Os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos estes males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Veja que Jesus está dizendo assim, se você comer um pedaço de carne, isso não vai te tornar um adúltero. Se você comer ou tomar uma taça de vinho, não vai te tornar alguém que está roubando algo, um ladrão, a não ser que esteja roubando, de fato, aquilo que você está consumindo. Mas o ingerir algum tipo de alimento não te torna automaticamente, poxa, eu tomei um copo de Coca-Cola, agora eu sou um adulto. Veja, não tem como trazer isso. Né? Pô, eu tomei algo e isso, agora eu sou um cara com maus pensamentos. Não tem esse poder esse malefício do nosso coração. Mas é aquilo que sai do homem. Agora, é interessante aqui o ensinamento de Jesus. Porque a gente fica no... Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Porque todas essas coisas saem do homem. Mas ao mesmo que sai do homem, torna o homem puro. Mas espera aí, o homem é impuro porque faz essas coisas? Ou ao fazer essas coisas ele é impuro? Perceba o que Jesus está mostrando realmente assim que essas duas realidades caminham juntas. Nós cometemos pecado porque somos pecadores? Ou somos pecadores porque cometemos pecado? As duas coisas. Há em nós um coração impuro. Há em nós um coração pecador. E este coração pecador produz essas coisas. Traz essas impurezas para a gente. E é isso que Jesus está mostrando. Agora, eu acho interessante e algumas coisas que Jesus ensina com uma lista como essa. Eu não vou explicar termo por termo, alguns termos são autoexplicativos, como por exemplo adultério, todo mundo sabe o que é adultério. Alguns termos talvez possam requerer às vezes uma explicação, por exemplo, imoralidade sexual, uma palavrinha grega chamada porneia, que inclui qualquer coisa que deturpe o ideal de Deus ali em Gênesis, quando Deus criou um homem e uma mulher para juntos no casamento desfrutarem do relacionamento sexual. Então qualquer coisa que saia, que fuja disso, é imoralidade sexual, quer seja no pensamento, quer seja nas ações. Aliás, eu acho interessante que a lista começa de fato com maus pensamentos, para mostrar realmente que não é simplesmente algo que eu faço, mas é algo que começa lá dentro. Agora, uma das questões interessantes dessa lista, primeiro, é que todas as listas de pecado na Bíblia misturam pecados aparentemente graves, que a gente se assusta, com pecados que talvez a gente não se assuste tanto assim. Porque se viesse uma lista aqui, simplesmente assim, os adúlteros, os ladrões, sabe, assim, a gente olharia para uma lista dessa e falaria assim, ufa, passei ileso, quase, mas eu nunca adulterei, eu nunca roubei, sabe, as pessoas, eu nunca fiz isso, passei ileso. Mas a gente olha isso e começa com maus pensamentos, poxa, no primeiro eu fui reprovado. Não precisou nem seguir muito a lista, no primeiro eu já olho e falo assim, poxa, né? Nem deu tempo da gente se animar muito. Então, quando a gente junta, quando os autores juntam nas listas, né, o engano junto com o adultério. Pô, mas enganar alguém junto com o adultério? Poxa, né? Junta arrogância com roubo. Poxa, orgulho. Se deixasse só o roubo, se deixasse só o adultério, estava bom demais pra gente.
ou pelo menos para aqueles que acham que são moralmente corretos e um pouco acima da média. Mas essas listas justamente mostram para dizer assim, ó, não há ninguém que escape disso. Agora, havia pelo menos 3 públicos ali ouvindo isso. Os fariseus que vieram confrontar Jesus, lembra? Jesus está mostrando para eles assim, ó, vocês não escapam das impurezas, vocês se acham puros, porque continuam as dietas do Antigo Testamento. Mas não vem achar que por continuar a dieta vocês são puros, vocês são impuros também. A multidão que está aqui, vocês são impuros também do mesmo jeito. Vocês se enquadram nisso daqui, vocês são impuros do mesmo jeito. Mas uma lista dessa também, talvez os discípulos olhando e falem assim, poxa, a gente está do lado de Jesus. A gente não está do lado dos fariseus. Só que essa lista também serve para condenar os discípulos. Essa é aquela lista que não deixa ninguém de fora. Uma das listas do Novo Testamento sobre pecados, que quando você olha, você fala, não há como fugir de algum tipo de pecado aqui. E, na verdade, todos eles, de alguma maneira, refletem os 10 mandamentos e aquilo que o Antigo Testamento diz. O que nos mostra, mais uma vez, que Jesus, ao falar desta mudança alimentícia, dizendo que ó, lá era proibido, mas agora não, ele não está dizendo, joguem fora o Antigo Testamento. Ele só está querendo dizer, havia uma maneira de entender o Antigo Testamento e agora vocês precisam compreender algo aqui. Os princípios do Antigo Testamento continuam. Se você olhar aqui, o decálogo lá, os 10 mandamentos, vai dizer, não cobiçarás, e aqui está aqui as cobiças. Não adulterarás, está aqui o adultério. Não dirás falso testemunho, está aqui o engano. Se vocês olharem ali, né, não furtarás, está aqui os roubos. Assim, reflete os princípios morais do Antigo Testamento. Mas havia aqueles rituais que não são mais necessários. E é sobre isso que Jesus está dizendo aqui. Por fim, quando Jesus diz no versículo 23, todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro, embora ele não diga aqui, mas implicitamente, e eu quero terminar com isso, vem a pergunta, o que purifica então o homem? Porque se aquilo que purifica, ou se torna impuro, é algo que eu como, o não comer me purifica. Okay? Se aquele alimento me torna impuro, é só eu não comer este alimento, e eu torno uma pessoa pura, resolvido. Se talvez você comeu algum alimento e se tornou impuro, talvez uma lavagem te ajude, talvez uma desintoxicação te ajude, talvez algo para eliminar logo isso te ajude. Agora, como então tornar puro um coração como esse? Como que a gente pode se purificar diante de uma realidade como essa? Veja que esta pergunta fica em aberto aqui. Não porque Jesus não vai dar resposta, porque a resposta vai sendo dada ao longo do Evangelho de Marcos. A ideia, imagina os discípulos aqui, ó, espera aí, vai terminar o ensino agora? Não, continua, porque, ok, a gente se viu aqui, nós somos pecadores, a gente está nessa lista. O nosso coração está impuro aqui. Mesmo a gente, talvez, não comendo algumas coisas, porque somos judeus ainda, a gente não está entendendo ali, mas a gente viu. Não é isso que torna a gente puro. A gente continua impuro. Essa lista mostrou isso pra gente. Mas Marcos encerra por aqui. Versículo 24, eu não vou pregar, é o Lucas semana que vem. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Assim, espera aí. Cadê o encerramento? Cadê a solução para isso? Parece que o texto termina meio com um ar de desespero. Né, com aquele episódio da novela que acabou e você não pode ver no dia anterior, do dia depois, você não sabe o desfecho. Eles falam assim, poxa, cadê o final? Parece que interrompeu ali o processo, porque falou do pecado, mas cadê a solução aqui? Lembra que o processo de compreensão dos discípulos e do Evangelho de Marcos está sendo construído ao longo do Evangelho. Este aparente mistério aqui, esse suspense no assunto vai ser respondido ao longo do livro. Primeiramente com alguns vislumbres, como o próximo texto. As curas que Jesus faz. Seus pecados estão perdoados.
com essas afirmações, para chegar lá no final, no ápice, na morte e da ressurreição de Jesus. E a gente voltar para uma lista como essa e dizer assim: a solução para pecadores como nós. Cristo morreu na cruz, ressuscitou, para transformar um coração, sendo sincero, exatamente como está descrito aqui. Eu espero que você saia daqui esta noite com algumas verdades em mente. Primeira verdade, não se julgue ou não se enxergue pelas listas que você faz na sua mente. Pela lista que nós fazemos, dizendo assim: eu não sou como aquele lá. Eu não faço isso, não faço aquilo. Julgue-se com as listas bíblicas, com o padrão bíblico, que logicamente contrasta com a santidade do nosso Deus. Depois que a gente faz isso, a gente de fato vai entender o tamanho da graça de Deus. Porque se não nos olharmos como pecadores, como esse texto mostra pra gente, com corações impuros, talvez vamos dizer assim: poxa, a graça de Deus precisa atuar muito naquele cara que está preso, naquele lá que é viciado em droga, a graça de Deus precisa atuar muito na vida dele. Mas na minha, que sou bonzinho até, talvez não atue tanto assim. Já era bom. Quase que Cristo não precisa fazer um milagre. Agora, quando a gente entende o quão pecadores nós somos, a graça de Deus é realçada em nossas vidas. E essa é a segunda verdade que eu quero que você saia daqui. Agradeça a Deus, porque Jesus Cristo pode pegar um coração impuro, como essa lista mostra, e transforma as nossas vidas. Muito mais do que uma transformação de uma prática alimentar, muito mais do que uma indigestão estomacal. Jesus quer transformar a nossa indigestão do coração. Jesus quer mudar lá dentro, de dentro para fora, para então, quem sabe, a gente tomar algumas atitudes externas também. Mas que Ele possa nos ajudar, nos abençoar e nos capacitar nesta mudança. Amém, irmãos.